pessoal, bem, nós hoje no horário do almoço discutimos comunicações interventriculares e como tinha ficado combinado, eu estou fazendo uma gravação rápida sobre o tema e nós estamos disponibilizando isso no site para aqueles que não puderam participar e esperamos depois também ter os comentários de vocês a respeito dessa discussão de hoje e de futuras discussões que a gente possa vir a ter. Ok? A primeira questão foi, após a válvula aórtica bicúspide, qual o defeito cardíaco mais frequente? Tetralogia de Fallot, comunicação interatrial, comunicação interventricular, atresia pulmonar ou transposição dos grandes vasos? A resposta correta é comunicação interventricular. E nós sabemos que a comunicação interventricular é a cardiopatia congênita mais frequente. Chega em torno de 1 a 3 para cada 1000 nascidos vivos, ou 15 a 20% das cardiopatia congênitas. Mas é importante lembrar que a CIV está frequentemente associada a outras patologias, de forma que a presença de uma CIV chega em torno de 30 a 60% de todas as cardiopatias congênitas, né? A tetralogia de Fallot tem CIV, muitas atresias pulmonares têm CIV, o truncus tem CIV, transposição pode vir com CIV, então realmente é extremamente frequente. O outro dado importante também é saber que muitos estudos mostram que pequenas CIVs que fecham espontaneamente logo após o nascimento também estão presentes num número muito grande de pacientes. Elas não são identificadas no feto porque são muito pequenas, as pressões são semelhantes dos dois lados do coração, então não existe shunt na vida intrauterina e elas fecham muito rapidamente após o nascimento, desculpem aqui faltando um C, e por conta disso elas nem chegam a ser diagnosticadas, mas realmente o fechamento do septo ventricular ou o não fechamento do septo interventricular é uma lesão extremamente frequente no universo das cardiopatias congênitas. Qual a repercussão hemodinâmica mais temida das comunicações interventriculares? E nós sabemos que é a hipertensão pulmonar, ou letra C. Então, se a gente lembrar, na verdade, um pouquinho de hemodinâmica, quando o bebê está no útero, a pressão nos dois ventrículos ela é semelhante, as pressões são semelhantes nos dois ventrículos. E então, mesmo se nós tivermos uma CIV intraútero, normalmente a gente não tem uma alteração muito grande por conta dessas pressões equalizadas dos dois lados. Após o nascimento, o que acontece? Na hora que a gente retira a placenta da circulação, automaticamente a gente aumenta a pressão dentro do... Deixa eu só colocar uma corzinha certa aqui. A gente aumenta a pressão do ventrículo esquerdo, na hora que a gente retira a placenta, né, que nós sabemos que funciona como uma fístula arteriovenosa de baixa pressão, e o bebê inicia a respiração, existe a expansão pulmonar, então começa a cair a pressão do lado direito do coração. Então, no útero eu posso ter CIV, mas ela geralmente não tem repercussão por conta das pressões equalizadas, e após o nascimento, à medida que a pressão pulmonar vai caindo, a pressão sistêmica sobe, a gente começa a ter um shunt da esquerda para a direita e, consequentemente, um aumento do fluxo para o pulmão. Só esse aumento do fluxo isoladamente, se o defeito for pequeno, se a pressão não for muito grande, não tem uma repercussão tão grande na vida da criança. Mas se esse defeito é grande, não apenas o fluxo se transmite, ou seja, não apenas há um hiperfluxo, mas passa a haver também uma hipertensão pulmonar. E essa pressão alta no pulmão, se deixada durante um período longo de tempo, ela vai começar a danificar, na verdade, as paredes das artérias pulmonares e levar a uma doença chamada hiperresistência ou doença vascular pulmonar, que pode transformar uma criança com uma lesão relativamente simples e operável numa criança completamente inoperável. Isso é extremamente importante, que é o cuidado para que a gente não deixe acontecer isso numa criança com CIV. Então, o shunt é um desvio de sangue do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito e o tronco pulmonar, e esse shunt, que a gente vê aqui bem claro no diagrama, né? Então a gente tem do VE passando pelo VD e entrando na artéria pulmonar, leva a um hiperfluxo, e se esse hiperfluxo se mantém por muitos anos, se o efeito é muito grande, ele pode evoluir para uma hipertensão pulmonar e uma doença vascular pulmonar, que é a fase final, que já é inoperável.
A questão de número 3, nós perguntávamos um pouquinho sobre a apresentação clínica das comunicações interventriculares. E aí nós colocamos uma questão que diz: insuficiência cardíaca está sempre presente, logo na sala de parto. Nós sabemos que não é o caso. A insuficiência cardíaca só vai se desenvolver depois que há uma queda de pressão pulmonar e depois que há um hiperfluxo muito grande. Nós colocamos que há um desdobramento fixo da segunda bulha. Lembra que isso é patógeno homônico das CIAs e não das CIVs, comunicações interatriais desdobram fixamente a segunda bulha. A CIV não tem isso como um dado patógeno homônico. E colocamos duas questões sobre sopro. Uma que diz que ele está presente na sala de parto e outra que diz que ele só se apresenta alguns dias após o nascimento. A resposta correta é após o nascimento e basta a gente voltar para a hemodinâmica, que falamos no slide anterior, que isso fica evidente, né? O sopro é um ruído que é produzido pela passagem de sangue, não é? de um lado para o outro, é um ruído que acontece em consequência de uma lesão de jato. Então, quanto mais eu tenho um diferencial de pressão, mais eu vou ter esse jato acontecendo. Quando a criança nasce, a pressão do ventrículo esquerdo e a pressão do ventrículo direito são praticamente iguais. Eu posso ter o defeito, mas normalmente eu não vou ter esse jato, porque as pressões são iguais, então eu não vou ouvir um sopro. À medida que os dias se passam, o pulmão expande, a pressão pulmonar vai cair, com a retirada da placenta também, a pressão sistêmica sobe. E aí a gente começa a ter um diferencial de pressão que já inicia na sala de parto, mas que fica mais evidente ao longo dos dias que se seguem e semanas, e nesse período de tempo o diferencial de pressão vai fazer com que a lesão de jato se estabeleça. Então, normalmente na sala do parto, intraútero ou na sala logo após o nascimento, eu não tenho esse diferencial, não tenho sopro, e a partir da maior expansão pulmonar, da maior queda de pressão pulmonar, a gente vai ter o sopro apresentado. Isso é importante também e é relevante também pelo aquele aspecto da gente comparar os achados do neonatologista da sala de parto com o pediatra. Quando a criança nasce, não tem sopro, vai para casa, volta uma semana depois para outro neonatologista, para o pediatra que vai ver, o sopro está evidente. E é muito importante, tanto do ponto de vista ético, do ponto de vista técnico, que a gente saiba abordar essas famílias e explicar que não houve necessariamente, não há um erro aqui, apenas aquele sopro realmente é um sopro que dependia de uma mudança pressórica e ele não estava presente na sala de parto. Então, muitas vezes a gente vê um estresse grande entre os familiares e o neo que pegou a criança, quando na verdade o exame do neonatologista era o exame correto e o sopro é uma apresentação um pouco mais tardia na CIV. Ainda em relação a esse sopro, a gente faz algumas perguntas. Se ele é mais intenso quanto maior for o defeito, ou se ele é mais intenso quando o defeito é menor, se ele se associa a um frêmito só nos defeitos grandes, e se os defeitos pequenos levam a um precórdio hiperdinâmico, ou se nenhuma das questões está correta. E a gente sabe que no caso das CIVs, em geral, a intensidade do sopro é maior nos defeitos menores, lembrando mais uma vez da fisiologia que nós falamos, do jato e da lesão de shunt, certo? Então, se eu tenho um defeito que é muito grande dentro do coração, o que vai acontecer? O defeito é grande, eu não só vou ter a passagem de sangue, mas eu vou ter quase que uma equalização da pressão. A pressão do ventrículo direito vai subir muito, porque o defeito é muito grande e ele vai transmitir não apenas fluxo, mas pressão do ventrículo esquerdo para o direito. Eu vou ter pressão semelhante nos dois, não vou ter uma lesão de jato, muito importante. Naqueles defeitos que são pequenininhos, eles vão transmitir o fluxo, mas não vão transmitir necessariamente uma pressão a nível de equalizá-la, então eu vou ter um jato. Vamos supor que eu tenho uma pressão de 80 nesse ventrículo esquerdo, por exemplo, e tenho uma pressão de 30 nesse ventrículo direito. Então eu tenho 50 milímetros aqui de um gradiente pressórico que me gera uma lesão de jato. Aqui eu posso ter 80 nesse ventrículo, mas como o defeito é muito grande, eu vou ter 60, 70 ou até mesmo 80 no ventrículo direito, a pressão quase que é igual, eu vou diminuir muito, é claro, essa turbulência que eu tenho aqui. Então, os defeitos grandes produzem mais hipertensão pulmonar, mas produzem menos jato e menos sopro, e normalmente tem o componente pulmonar da segunda bulha mais hiperfonético. Por conta dessa hipertensão pulmonar, o fechamento da válvula pulmonar se dá, ocasionando um ruído mais intenso. Já nos defeitos pequenos, eu tenho menos hipertensão pulmonar, mas aí tenho mais jato, mais sopro e um P2 mais suave. Pode estar um pouco hiperfonético, mas geralmente não tão crítico.
Não sei se vocês conseguem ouvir, mas a gente colocou aqui um soprinho da CV. Tem essa característica de ser um sopro rude, regurgitante, intenso e muitas vezes com um pico mais no final da sístole. Mais uma vez, sem a minha voz. E esse é um sopro típico, então, da CV. Na próxima questão, nós perguntamos um pouco sobre o raio-x de tórax na CIV, e aí colocamos a dilatação das câmaras direitas em geral. Defeitos moderados geralmente dilatam as esquerdas. Câmaras esquerdas nunca estão afetadas. Geralmente, em todos os defeitos, há uma cardiomegalia global, nenhuma das acima. Então, a gente vê que a questão mais adequada aqui, a resposta mais correta aqui, nos defeitos moderados, a dilatação de câmaras esquerdas. Dilatação de câmaras direitas geralmente só acontece quando já há uma hipertensão pulmonar importante, uma cardiomegalia global. Câmaras esquerdas nunca estão afetadas, não. O retorno venoso pulmonar aumentado faz com que elas estejam aumentadas. E cardiomegalia global de forma alguma. Defeitos pequenos podem ter um coração praticamente que 100% normal. A gente pode ter mais um aumento só de ventrículo esquerdo e a gente pode progressivamente aumentar o tronco pulmonar, o átrio direito, os dois ventrículos e agravando esse quadro. A gente consegue ver isso bem nesse diagrama também, quando ele mostra o sangue passando do ventrículo esquerdo, e muitas vezes nessas CIVs que ficam bem próximas das válvulas, é exatamente isso. Passa do ventrículo esquerdo direto quase que para pulmonar, vai retornar para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, essas câmaras vão ficar como se fosse um curto-circuito, e elas vão então aumentar. E muitas vezes as câmaras direitas nesse tipo de situação são mais poupadas. Então, defeitos pequenos podem ter uma área normal, um fluxo pulmonar discretamente aumentado. Defeitos moderados têm aumento mais das câmaras esquerdas, o fluxo pulmonar mais aumentado também. E os grandes defeitos podem ter, aí sim, uma cardiomegalia global e o aumento do fluxo pulmonar, que pode, inclusive, depois evoluir para outras mudanças. Neste ponto eu vou fazer uma pausa, porque a gente tem que dividir em duas partes, por conta do tamanho da apresentação. Logo em seguida a gente retoma.